Toda aprendizagem começa com uma pergunta. Ideias, símbolos e experiências. Cria âncoras para novos conhecimentos. Podcast Cognitivismo. Aprender é construir sentidos. Olá, boa tarde. Está no ar o podcast Cognitivismo. Muitas vezes, no senso comum, ouvimos que ensinar matemática é uma questão de dom ou de repetição exaustiva. Mas hoje vamos mostrar que a psicologia da educação é uma ciência rigorosa. Ela abandona aquelas explicações abstratas para estudar o que realmente acontece lá dentro do nosso processo mental. Estou aqui agora com duas grandes pesquisadoras, a professora Marconice, que é uma das nossas especialistas, né, na aprendizagem, e a doutora Kelly, especialista em comportamento social e tecnologia. Para começar, professora Marconice, o que foi a Revolução Cognitiva dos anos 80? Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos conectados a este podcast. Primeiramente, quero dizer que é um prazer imenso ser convidada para essa conversa sobre cognitivismo e poder trazer um pouco de conhecimento a todos os ouvintes e que possamos sanar algumas dúvidas acerca da psicologia da educação, notadamente no âmbito da licenciatura em matemática, né? E a importância desse cognitivismo para a aprendizagem na escola. Essa pergunta é muito importante e muito pertinente para entendermos os progressos que tiveram na educação. O cognitivismo, ele teve seu surgimento ali em meados da década de 1950, mas a Revolução de 1980 foi um marco histórico para o cognitivismo, tendo ali o seu ápice. Nessa corrente, tivemos alguns teóricos importantes, como Albert Bandura, David Ausubel e Jeremy Brenner, dentre outros. Então, nessa época, houve a integração da psicologia, neurociência, tecnologias e também a filosofia. Então, até então, nós tínhamos o behaviorismo ou comportamentalismo, né, que viu o aluno ali como uma caixa negra. Nessa época de 1980, houve uma integração da psicologia, neurociência, tecnologias e também da filosofia. Até então, nós tínhamos o behaviorismo ou comportamentalismo. Essa corrente viu o aluno como uma caixa negra. Então, ali só importava o que o professor falava e o que o aluno escrevia na hora da prova. Ou seja, na sala de aula, o aluno recebia o estímulo externo, como uma pergunta do professor, e a partir dali dava uma resposta previsível e automática. Então, era considerado apenas o comportamento do aluno frente àquele estímulo. Então, era a resposta a esse estímulo que podíamos ver ou ouvir, que podia ser mensurado e estudado pela ciência. E dentro da mente, era um mistério. Cientificamente, os processos mentais eram ignorados, né? E, sendo assim, não era estudado todo aquele processo mental que o aluno percorria para dar uma resposta àquele estímulo. E nós, cognitivistas, abrimos essa caixa para entender os processos complexos que ocorrem na mente humana. Então, nós provamos que o aluno ele não é um papel em branco, como defendia Skinner. A mente ele é um processador ativo, tal como o processador de um computador. Nós selecionamos, organizamos, processamos e armazenamos o saber de acordo com o que já temos dentro de nós. Assim, o posicionamento cognitivista estuda os processos mentais complexos,
realizados para ter uma aprendizagem eficaz e a importância dessa postura e da atuação do professor para a aprendizagem do aluno dentro de sala de aula. Muito bem, professora. A senhora falou em organizar. Isso me lembra que o David Ausubel, que muitos alunos reclamam de que decora muita fórmula. Por exemplo, aquela fórmula de Bhaskara. Hoje eu decorei muito aquilo também, não sabia como é que vinha aquela fórmula de Bhaskara. Hoje a gente aprendeu aquilo ali e amanhã a gente esquece. O que está errado nessa construção, professor? Muito bem, muito pertinente essa pergunta. Então, Ausubel, ele nos ensina que existem dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. No caso dessa pergunta que você trouxe, o erro está na aprendizagem mecânica, que é a famosa decoreba. O aluno ele se importa em decorar para um momento oportuno, como uma prova. Já a aprendizagem significativa, que é aquela que considera os conhecimentos prévios do aluno como referência para a fixação de novos saberes, instiga ele a fazer associações e complementa com assuntos já estudados ou aprendidos por ele. Então, para Ausubel, só faz sentido se a nova informação encontrar um gancho, uma âncora. Isso é o que caracteriza a aprendizagem significativa. Tecnicamente, nós chamamos isso de subsunsor. Vamos trazer aqui um exemplo meramente ilustrativo. Imagine que a mente é uma parede lisa, né? E você traz um casaco, que é o conhecimento, no caso, para pendurar naquela parede. Se não tiver um gancho, uma âncora para fixar aquele casaco, ele vai cair. Da mesma forma, é o que o Ausubel chama de subsunsor. O aluno ele precisa ter uma âncora, um conhecimento prévio que ajude a fixar aquele novo saber. Se o professor ensina multiplicação ao aluno, ele tem que saber a base que é a adição. Por exemplo, né, se o aluno só decora que 4 vezes 3 é igual a 12 e não tem a base que é a adição, saber que 4 mais 4 mais 4 é igual a 12, de nada adianta ele aprender qual é o resultado de 4 vezes 3 se ele não tiver aquela aprendizagem anterior de que ter a noção de que o 4 3 vezes vai dar 12. Então, se o professor ensina a multiplicação, mas o aluno não sabe somar, não existe aquele gancho. A soma, no caso, é o subsunsor, é o conhecimento prévio para que ocorra a multiplicação. Pronto, boa tarde a todos, boa tarde Adriano, Marconise e os ouvintes do nosso podcast. Exatamente, professora Marconise. E é por isso, né, que o professor ele precisa ser um mediador, né? Ele deve usar seus organizadores prévios, que são materiais introdutórios que criam essa ponte, né, entre o aluno e o conteúdo. São materiais, se o aluno ele não vê o uso social, né, do conteúdo, o cérebro não se dá o trabalho de criar essa âncora. Então, dificultando ainda mais o entendimento e o aprendizado do aluno para com o conteúdo. Então, Marconis, me dê um exemplo prático. Vamos trazer esse exemplo agora para a geometria, né? Para ensinar a área de um círculo, por exemplo, posso partir do pressuposto que o aluno já deve saber sobre a área dos quadrados, né? Na geometria espacial também, olhando para um cubo, o aluno tem que saber que essa figura tridimensional é formada por 6 quadrados conectados em 3 dimensões. Ou seja, o subsunsor nesse último caso, que expliquei aí do cubo, o subsunsor neste último caso
é o quadrado, a figura plana que deve ter sido ensinada anteriormente. Isso é transformador, né? O desconhecido em algo significativo. Se não houve essa conexão, é apenas decoreba. E a informação é descartada pelo cérebro para economizar energia. Professor, nós temos também outro problema na matemática, né? O bloqueio emocional. Tem aluno que diz, eu não tenho cabeça para isso. Me diga uma coisa, como o Alberto Bandura explica esse bloqueio? Bom, aqui entramos na crença de autoeficácia. A autoeficácia não é a capacidade real, mas quando o aluno acredita que consegue, Bandura nos ensina que aprendemos muito pela observação dos modelos. Se o aluno vê o professor resolvendo um problema como se fosse algo impossível, ele se sente incapaz. Mas se o professor atua como um modelo acessível, o aluno desenvolve a confiança naquele conteúdo. Pois é. E o perigo está na comparação social, que deve ser evitada. Sabe aquele professor que diz, veja como fulano de tal é rápido? Isso destrói a autoeficácia de quem está no próprio ritmo. Nós sabemos que somos diferentes e a ciência até mesmo tem demonstrado que algumas pessoas têm um QI acima da média. Para o cognitivismo, o erro não é fracasso. Pelo contrário, o erro é pista para entendermos o pensamento lógico. Com o erro, nós temos novamente a oportunidade de fazer aqueles processos mentais até conseguir entender o caminho do raciocínio para obter o resultado satisfatório. Certo, muito bem colocado, viu, professora Marconice? E para Bandura, a ansiedade na matemática, ela é um indicador fisiológico, um indicador fisiológico negativo, né? Pois o estudante ele precisa de experiências de êxito para conseguir suas pequenas vitórias e mostrar que ele pode processar a informação. Professora Kelly, o Jerome Brunet também é um nome muito forte nessa revolução. Ele fala sobre o aluno ser um investigador. Isso é correto, professor? Com certeza, né? Brunet defende a aprendizagem por descoberta. O aluno ele não deve receber a fórmula pronta no quadro. Ele deve construir categorias, testar hipótese. E quando ele descobre a lógica por trás de um teorema, a motivação deixa de ser intrínseca, né? Só pela nota que vai tirar na prova. E sim, ele passa a ser intrínseca, né? Pelo prazer e o saber que vai utilizar e como essa fórmula vai funcionar. Pois é, e isso conecta com o que Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. O professor ele deve atuar para exatamente entre o que o aluno já sabe sozinho e o que ele consegue fazer com a ajuda. É nesse espaço que o conhecimento se torna real e potencial. Interessante, professor. Professora Kelly, dê um exemplo de como essa tecnologia ajuda nessa descoberta? Bom, uma dessas ferramentas, né, que estamos utilizando no dia a dia é o GeoGebra, que é uma ferramenta perfeita, que em vez de só olhar o gráfico no livro, o aluno ele pode mover o ponto e ver a função mudar. Isso gera um sync, né, que é aquele momento de luz no Gestalt, onde vai transformar o abstrato em visualizável. Acho interessante isso. O nosso professor ele fez um alerta muito importante sobre as inteligências artificiais, né? É como aplicar essa vistoria da inteligência humana nessa teoria, professora Kelly? Bom, não podemos deixar o trabalho só por conta da máquina.
a IA ela é uma ferramenta de processamento, só que nós somos os arquitetos no sentido. O professor ele precisa revisar se o conteúdo da IA realmente ancora no conhecimento do aluno. Exatamente. A inteligência humana é quem faz a mediação nesse processo. Ensinar e construir pontes. E nenhuma inteligência artificial substitui o olhar do professor para identificar um subsensor falho. Gente, chegamos mais no fim dessa edição especial do podcast Cognitivismo. Vimos que ser professor de matemática é ser um mediador do pensamento, é respeitar a estrutura mental do aluno e fortalecer sua autoeficácia. Fica aí o desafio. Na sua próxima aula, você vai apenas passar a matéria ou vai procurar um âncora na mente do seu aluno? Este vídeo estará no YouTube, com o link na ficha de atividades. Muito obrigado a todos, principalmente a professora Marconise e a professora Kelly. Uma ótima tarde a todos e bons estudos! Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau e boa tarde a todos.